Olá a todos, eu sou Petrus Evelyn e esta é a Academia do Comportamento. E hoje eu quero falar para vocês sobre será se é possível fazer regressão para outras vidas através da hipnose. Eu trabalho com hipnose há cerca de 10 anos, eu já me aprofundei bastante no assunto, é um assunto que me interessa muito e eu vou falar o que eu sei sobre isso. Bom, o Milton Erickson, o maior hipnólogo, hipnoterapeuta, o cara que mais estudou sobre hipnose, ele adorava utilizar regressão, porém ele usava regressão de idade. O que é regressão de idade? Você coloca a pessoa num transe profundo e você pede para ela voltar para uma certa idade e ela apresenta os mesmos comportamentos que ela apresentava nessa época. Por exemplo, se você fizer uma regressão de idade com pessoas de 20 anos e pede para ela voltar aos 5, ela vai falar como uma pessoa de 5, ela vai escrever como uma pessoa de 5. Mas por que o Milton Erickson gostava tanto dessa técnica? Para ele, uma criança, para ele não, para todos, né? Ela aprende muito mais rápido, de uma forma muito mais fácil do que um adulto. Então, ele levava a pessoa para uma época em que ela não tinha tantos bloqueios de aprendizado e para ele isso era muito terapêutico. Eu considero essa técnica dele simplesmente fantástica. Esse insight que ele teve a respeito do aprendizado e de fazer a hipnose, levando as pessoas para uma época que o aprendizado não tinha ainda tantas amarras, porque quanto mais você cresce, mais amarras você vai criando sobre o seu aprendizado. Você pode se bloquear, você pode ter crenças de que você não consegue aprender, e isso vai dificultando o seu aprendizado. Porém, se você volta para a fase infantil, você não tem essas amarras ainda, e isso é excelente. É hipnose de alto nível, isso daí. Tá. Isso significa que a pessoa voltou a ter 5 anos, só um parênteses antes de voltar para hipnose para outras vidas. Isso significa que a pessoa voltou para ter 5 anos? Não. Isso é um processo psicológico. A sua mente ela é levada para aquela época. Mas a regressão ela acontece normalmente. Por exemplo, pessoas que têm um baque muito grande, elas sofrem um choque, elas retornam a certos comportamentos, como a posição fetal, como chorar. Chorar é um comportamento regressivo, você está regredindo a um comportamento anterior que funcionou. Então, de certa forma, estamos o tempo todo regredindo de alguma forma. Diz, inclusive, que se você sente um cheiro, por exemplo, um cheiro de uma comida antiga, uma comida da sua avó, de muitos anos atrás, e você de repente é levado para aquela época, você se sente criança por um segundo de novo, isso pode ser considerado um tipo de regressão. O que a hipnose faz é estimular essa conduta, esse processo, né? Então a hipnose de idade existe e ela funciona. Ela é uma técnica terapêutica muito utilizada e é de primeira qualidade. Agora, se eu hipnotizo essa mesma pessoa que eu fiz regressão de idade e eu peço para ela não voltar para uma época da vida dela, mas ela voltar para a última vida que ela teve, uma vida anterior, funciona? Funciona se a pessoa tiver uma crença a respeito de outras vidas. Ela volta e ela acorda e ela conversa com você com outro nome, com outra história, como se fosse uma outra pessoa. E isso funciona. Eu já fiz testes com isso daí e realmente funciona. Agora, o que significa isso? Bom, existem duas interpretações. Uma é que realmente é uma outra vida, que você acessou um material de outra vida que está guardado naquela pessoa, e as pessoas que acreditam no espiritismo, em outras religiões, vão interpretar dessa maneira. Mas também existe uma outra interpretação, que a sua mente ela identificou certos aspectos da vida que ela gostaria de ter vivenciado. Por exemplo, um personagem de um filme, um personagem de um livro, alguém que você associou com uma vida que você gostaria de ter, talvez uma história sua que você gostaria de ter. E essa história é inconsciente. Se você pensar, talvez você não associe em nada, você não tem essa informação de que
é algo que você gostaria de vivenciar, mas a sua mente fez esse encaixe. E aí quando eu digo para a pessoa voltar para uma vida anterior, ela talvez possa criar essa vida artificialmente na mente dela, de situações, de contextos, de livros, de romances que ela se identificou. Então, essa é uma explicação para acontecer esse tipo de fenômeno. Mas o fato é esse: todo mundo consegue entrar num transe profundo? Bom, se você tentar muito, sim, mas a maioria das pessoas tem uma certa dificuldade para entrar. Apenas pessoas que entram num transe muito profundo vão entrar nesse processo, mas é possível qualquer pessoa entrar num transe profundo, não é impossível. Só que nem todas as pessoas têm a disposição de fazer diversas sessões até alcançar um transe. Enquanto isso, uma certa quantidade de pessoas entra, na primeira vez que você faz a hipnose, elas já entram. Por isso muitas pessoas não acreditam na regressão, porque às vezes elas não entram no transe profundo e a regressão não acontece. Mas todas as pessoas podem ser hipnotizadas e todas as pessoas podem entrar num transe profundo. É um processo psicológico, não é magia, não é poder, é um processo psicológico que qualquer pessoa vivencia. E através do transe profundo você alcança a regressão. Então, é fato que existe regressão de idade, ela não existem dúvidas a respeito da regressão de idade, você retorna aos comportamentos de uma certa idade. Agora, quanto à regressão para outras vidas, há essa dúvida. Será se ela existe? Será se você está acessando um material de outra vida? Ou é simplesmente um material inconsciente que somente criou? Porque a mente, ela não é necessariamente confiável. Ela cria muitas coisas, inclusive memórias que não existiram. E você acha que existem vidas passadas? Você acha que quando se faz esse tipo de hipnose, você está alcançando uma outra vida? Ou é simplesmente uma ilusão da mente? Deixe seu comentário aí com sua opinião, curta o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo e tchau!